O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que eu possa com dignidade anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois, dando poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Povo de Deus, iniciando nossa celebração, nossa comentarista, dentre outros elementos ditos, ela disse: a exemplo dos primeiros discípulos, também somos chamados por Jesus. E eu digo que o pano de fundo da liturgia da palavra é o chamado. Somente o chamado? Não, também o envio. Os dois elementos. Chamou, vamos dizer, preparou e enviou. Foi isso que nós vimos na primeira leitura, na segunda e sobretudo no Evangelho. Na primeira leitura nós vimos, primeiro de tudo, que Deus chama na hora que Ele quer e a quem Ele quer, não fazendo distinção de nenhum nem de outro. Mas muitas vezes, quando eu, você, nós somos convidados, chamados, é possível que nós coloquemos alguns obstáculos a esse chamado. É possível. Nós damos as nossas desculpas: não tenho tempo, não sei falar, não nasci para isso. E vamos colocando esses outros elementos. Foi o que nós vimos aqui, quando Amós foi chamado. Provavelmente, ele deve ter ficado um pouco irritado com o convite. Por que ele ficou irritado? Porque a resposta está aqui, olha. Não sou profeta, nem filho de profeta. O que eu sou? Um pastor de gado e cultivo sicômoros. Cultivo. Portanto, o meu serviço é esse. Não veio esse negócio de linguagem muito elementar, com esse negócio de querer que eu seja profeta. Muito bem. Eu disse agora há pouco que Deus convida quem Ele quer e dá a esta pessoa convidada, enviando depois, dá a esta pessoa convidada a capacidade de desenvolver aquilo que Ele pediu. No caso aqui foi
Veja que ele ficou preocupado, trouxe esses argumentos, mas esses argumentos não foram adiante. E agora vem o que? Vai fazer o quê? Vai profetizar para Israel, meu povo. Vai. Logicamente, depois de ter interiorizado, depois de ter refletido, depois de ter pensado, interiorizado, ele assume o compromisso e desenvolve o seu compromisso, que é a profecia. Então vamos guardar para nós isso daqui. Deus muitas vezes bate na minha porta. E agora vem a pergunta: como eu estou respondendo a esse grito, a esta campainha de linguagem do momento, para atender o que Deus quer? Então isso da primeira leitura. Na segunda leitura, Paulo faz semelhante coisa, mas o importante também é que Paulo reza, ora, mergulha da seguinte forma: bendito seja Deus. Eu vejo Paulo até ajoelhado na minha cabeça, ainda bem que eu não falo nada disso não, né? Bendito seja Deus. E vem o atributo desse bendito seja Deus, de Jesus, Pai de Jesus Cristo. Ele nos abençoou. Ora, minha oração diz: Ele nos abençoou. Abençoou para quê? Para que eu, você, nós, Paulo e tantos outros, fôssemos dele instrumento. E nesse mergulhar na oração, Paulo adentra muito, muito e muito. Quando ele reconhece o chamado, olha na primeira leitura, o chamado, o grito, o convite e depois o envio. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Minha gente, isso é profundo, pelo menos eu acho. Antes da fundação do mundo, Deus já olhou para nós, nos predestinou, nos convidou, nos orientou e depois enviou. E aqui nós estamos. Ah, padre, mas eu tenho minhas dificuldades. Eu também tenho. Eu questiono, eu também questiono. Mas muitas vezes a resposta, ela vem depois daquilo que nós falamos, que Paulo mergulhou, reconheceu a bondade e a riqueza de Deus, aí ele toma um compromisso. Eu iria mais coisas, mas então vamos lá. Primeira leitura, o convite, e depois o envio. Segunda leitura, o reconhecimento da riqueza que cada um tem e é, por ser filho de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. E por último, Jesus vem, chamou, olha o convite, chamou quem? Chamou os 12. O que mais que ele fez? Enviou os 2 a 2, dando o que? Poder sobre os espíritos impuros. Convidou, preparou, enviou para anunciar. Dentre outros serviços dados por Deus de Jesus Cristo, foi esse, de expulsar demônios, curar doentes, pedir que convertam. Esse é o pedido que Jesus fez. Quando eles partiram, foram pregar que todos se convertessem. E veja outra orientação:
entrando na casa, entrando no bairro, entrando na assembleia. Se você for bem-vindo, se você for bem-quisto, permanece aí. E se você não for vindo, já que você foi embora, até tira a poeira do seu sapato, para dizer: você não merece a minha presença, você não merece a minha riqueza que eu estou tendo. E o que ele faz? Sejam desprovidos de si mesmos e repletos de Deus. Seja vazio de você e repleto de Deus. Para terminar minha meditação com vocês, nós podemos imaginar uma viagem que nós vamos empreender. A gente vai abrir a mala e vamos colocar coisas ali. Eu pergunto para mim: será que eu preciso daquela peça, daquela peça, daquela peça? Ou só vai na minha mala fazer volumes, dificultando a minha caminhada? O que Deus pediu, Jesus Cristo, Deus pediu. Não deve nada, deve o suficiente. A mala que eles fizeram, orientados por Jesus, que levasse o suficiente, nada mais do que o suficiente. Por quê? Ele depois provê a hora necessária. Eu esqueci de. Esqueceu? É possível você adquirir? Faça. Então, despojar-se de si mesmo, despojar-se de alguns elementos que estão sendo supérfluos, ou supérfluo, para que eu esteja calmo, livre para anunciar. Resumindo, Amós discute, recebe a ordem e profetiza. Paulo, lá atrás, mesma coisa. Recebe a ordem, discute, ora e profetiza, anuncia. O Cristo fala aos 12 e fala também a cada um de nós. Nós vamos parar um momentinho só em silêncio e vamos ver esses quadros que nós pintamos agora, da primeira leitura, da segunda leitura e do Evangelho.